Vamos seguir falando desse assunto ainda, Joel. Agora, tentando entrar um pouco mais na investigação do caso, né? Porque tá com a gente na linha aqui o delegado Jerônimo Marçal Ferreira. Ele é da comarca de Pinhalzinho, né? Ali também na região, para onde inclusive foi levado, né? Esse rapaz que entrou na escola e cometeu essa barbaridade. E ele está investigando o caso, vai falar com a gente aqui agora. Delegado, bem-vindo, uma boa tarde. Oi, doutor, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, obrigado pelo espaço aí. Boa tarde a todos que nos ouvem. A gente que agradece, né? Um crime estarrecedor, uma barbárie, e nós perguntamos várias vezes aqui ao nosso repórter que está na região, ao comandante da Polícia Militar, e eu começo perguntando ao senhor também, que é o responsável pela investigação, né? O que dá para dizer já acerca desse assassino, esse jovem de 18 anos de idade, que saiu matando essas pessoas todas com um facão? O senhor já tem a ficha desse rapaz? O senhor já sabe como que ele agia na cidade, algumas coisas assim? É claro que é muito prematuro ainda cobrar algumas coisas, mas o senhor já deve ter feito algum tipo de levantamento, né, doutor? Então, ele não é um rapaz conhecido do meio policial, né? Ele não tem histórico policial, nada, nada, nada. É um rapaz, assim, aparentemente comum, normal, uma vida normal, família normal. E aí agora, o que a gente está fazendo? Eu estou aqui no local, né? Eu estou aqui na creche, porque eu acompanhando o trabalho da perícia, e tem uma equipe da Polícia Civil que já deslocou para casa dele, e lá tem o computador dele, que a gente vai analisar, obviamente, e uma equipe que está deslocando para o local de trabalho, né, onde ele trabalhava antes, para a gente tentar, e conversando também com outras pessoas, nós estamos levantando informações para tentar entender isso, né, se ele agiu sozinho, qual foi a motivação. A gente tem muita especulação por enquanto, né, e a gente trabalha com algumas hipóteses, mas até o momento a gente não pode confirmar nada assim nesse sentido, né? Se ele integrava alguma coisa, se ele participava de algum desafio, algum jogo, alguma coisa assim, o que levou ele a fazer isso. Não é comum aqui na nossa região, né? É um fato muito excepcional. Saudades é uma cidade que nem furto tem, para vocês terem uma ideia. É uma cidade de 10 mil habitantes que não tem nem furto. E é uma cidade muito tranquila. E aí, quando acontece uma coisa dessa, o pessoal fica totalmente abalado, né? Ele agia sozinho, já é possível falar isso? E além do mais, a gente ouviu aqui agora há pouco do comandante dos bombeiros, né, que atendeu lá a ocorrência nessa creche, que ele havia espalhado alguns artefatos pela escola, que dava a impressão de que seriam explosivos e depois comprovaram que não eram. Isso leva a crer que foi tudo premeditado. A polícia está acreditando nessa hipótese também? Sim, foi premeditado. Ele se preparou para fazer o que ele fez. Mas não era uma preparação assim muito sofisticada. Ele chegou de bicicleta na creche, com uma mochila nas costas, e aí a primeira professora foi conversar com ele, porque ele era um elemento estranho ali na creche, e ele acabou atacando essa professora. A gente não tem nada de concreto até o momento que indique que tem alguma outra pessoa que colaborou com ele de alguma forma. Isso é uma coisa que a gente vai tentar levantar de preferência hoje ainda, se for possível, né? Esses elementos que para nós são importantes. Até para caso haja alguém junto com ele, a gente conseguir identificar essa pessoa. Mas não há nada de concreto. O que a gente tem por enquanto é um fato isolado e agora a gente vai tentar fazer um link com alguma outra situação. Nós vimos alguns casos similares que aconteceram também, infelizmente, aqui no nosso país, e em um deles houve um desafio também que foi feito por algum jogo ou por alguns jogos, né? Nós sabemos que esses jogos malignos, que infelizmente estão na Deep Web, que é uma área desconhecida da internet, há muito a presença desses jogos criminosos, em que várias pessoas são estimuladas a cometerem crimes. O senhor descarta essa possibilidade ou é uma possibilidade que o senhor pretende também investigar por alguns indícios superficiais que o senhor já conseguiu levantar pelo pouco que ouviu do caso, doutor? A gente ainda não conseguiu fazer uma investigação da vida desse rapaz, né? Até o momento que a gente conseguiu foi trabalhar no local do crime, conversando com as pessoas para entender exatamente o que aconteceu na manhã de hoje. Agora à tarde, provavelmente a gente vai conseguir traçar um panorama um pouco mais amplo, assim, de quem era esse rapaz, quais as pessoas com quem ele se relacionava e, de preferência, já tentar extrair algum conteúdo do computador dele para ver de onde é que ele tirou essa ideia, né? Como ele se preparou, se ele fez um contato com mais alguém, porque
Não é algo que acontece no nosso país, não é algo, graças a Deus, que acontece com muita frequência esse tipo de atentado, né? Doutor, com certeza, né? Mas por que ele levaria, por exemplo, o computador para cometer esse crime? Né? Não, mas ele não levou. Ele não levou? O computador Não, ficou o computador na casa está dele? na casa dele, isso. Entendi. Aí tem uma entendi. equipe da Polícia Civil que está deslocando para a casa dele nesse momento para fazer um levantamento lá no local, mas na casa dele o computador. Com ele não tinha nem celular. Agora, a respeito da identidade desse rapaz, né? A polícia estava mantendo o sigilo até agora há pouco. Tem algo mais que a gente possa falar a respeito da identidade dele? O senhor falou que ele trabalhava também, né? Ele trabalhava no quê? Ele era morador mesmo da cidade? Era nascido na cidade de Saudades? Isso a polícia já sabe? Ele é morador aqui de Saudades, a família dele mora aqui em Saudades, a casa dele aqui também. Ele trabalhava numa empresa aqui de vestuário, né? Que é uma indústria muito forte aqui em Saudades. E hoje, agora, nos próximos minutos, aí tem uma equipe que já está chegando lá no local para entrevistar os colegas de trabalho dele, para tentar a gente conseguir traçar um perfil mais completo desse rapaz. O que a gente tem agora é um rapaz que fez algo premeditado, sim, né? Mas algo muito excepcional. Agora, premeditado. Só uma coisa, Ana. Claro. Normalmente, esses assassinos que cometem esse crime, quando são estimulados por determinados jogos, né, eles não mostram ali um efeito, por exemplo, de que ou a pessoa está tomada por uma droga, ou que está sofrendo um surto psicótico. Não, elas estão muito frias e concentradas Exatamente. no que querem. Eles vão para cometer aquele crime dentro dessa frieza que você está falando. O comandante da polícia disse pra gente que aquele cara estava surtado. O comandante conversou com a gente agora, conversou com alguns profissionais do bombeiro também, né? Que disseram a ele que esse jovem de 18 anos assassino estava surtado, né? Quando o senhor trabalha com essa informação de que ele estava surtado, o senhor descarta a possibilidade de ter tido algum estímulo de algum jogo ou não? O senhor também pretende investigar essa possibilidade? Pretendemos investigar. Até o momento a gente não descarta qualquer possibilidade. Nós estamos trabalhando com várias hipóteses, essa é uma das hipóteses. O que a gente não pode até o momento é confirmar que essa foi a motivação, que foi daí que ele tirou essa ideia, a motivação, mas é uma das hipóteses que a gente vai trabalhar com certeza. Agora, em relação falando um pouco mais sobre a identidade, o perfil dessa pessoa, a gente estava até conversando mais cedo também com esse comandante dos bombeiros sobre o tamanho da cidade. Todo mundo se conhece, as famílias se conhecem, uma cidade de 10 mil habitantes, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Esse rapaz, de alguma maneira, era conhecido de vocês, não pela questão dos crimes, o senhor já falou que ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, mas ele já era conhecido de vocês, ele tinha as pessoas da cidade conheciam ele, sabiam quem ele ou era uma pessoa absolutamente discreta, fechada, que não tinha muita amizade, muita convivência com os vizinhos? Tem mais algo sobre o perfil dele que a gente possa falar? Nesse sentido, não. O que eu posso afirmar é assim, a gente tem um policial civil nosso que trabalha aqui em Saudades, ele está todo dia aqui em Saudades, já faz 10 anos, e ele nunca tinha ouvido falar desse rapaz. Então ele não era algo assim, a conduta dele não era algo que chamava atenção. Pelo pouco que a gente conseguiu levantar até o momento sobre essa pessoa, era uma pessoa discreta, um rapaz discreto, assim, tinha o trabalho dele, a família dele, nada de muito anormal. Claro, agora nos próximos dias, conforme a gente vai conseguindo entrevistar essas pessoas do ciclo dele, a gente vai conseguir traçar um perfil um pouco melhor, se era isso, se não era isso e tal. É claro que os pais serão ouvidos. Sem né? dúvida. E ele também, né? Sobrevivendo, né? Porque ele também está internado, certamente. Algum familiar dele já foi ouvido pelo senhor ou por alguém da equipe do senhor ou ainda não? O senhor está pretendendo traçar uma estratégia para ouvir essas pessoas no momento oportuno? Isso, porque assim, a gente vai estabelecendo a gente tem prioridades, né? A nossa prioridade nesse primeiro momento era o local do crime, fazer todo o nosso trabalho aqui. E aí agora começar a deslocar para alguns endereços estratégicos, conversar com pessoas estratégicas e tal, principalmente para ver se a gente consegue extrair alguma informação, se tem algum outro envolvido nisso. E aí essas outras questões a gente deixa para um segundo momento, né? Porque a gente tem o prazo da investigação e a gente vai trabalhando, entrevistando essas pessoas, pegando os depoimentos e tal, fazendo análise desses aparelhos eletrônicos que a gente porventura conseguir, isso num segundo momento. Agora, uma outra coisa, o senhor falou que disse que está no local está na escola, né? No local onde aconteceu tudo isso para acompanhar a perícia. Mais algo aí no local chamou a sua atenção em relação a como ele agiu no momento desse ataque?
Não, eu não sei com quem que vocês já conseguiram conversar até o momento. Eu vou resumir para vocês o que aconteceu. Por favor. É uma creche municipal, havia mais ou menos umas 20 e poucas crianças no momento, todas elas pequenininhas, né, de menos de 2 anos de idade, e 5 professoras, e em cada sala uma auxiliar, digamos assim, dessas professoras. Ele chegou, como era uma pessoa estranha, uma professora foi abordar ele, entrevistar ele para ver o que ele queria ali na creche, e ele começou a atacar essa professora com golpes de facão nas costas. Essa professora, ela correu para dentro de uma dessas salas, havia umas 5 salas onde as crianças estavam, e qual que foi a reação, a primeira reação das professoras quando perceberam o que estava acontecendo? Elas se fecharam dentro das salas, trancaram a porta e ficaram segurando a porta para que ele não conseguisse entrar, para proteger as crianças. E aí essa professora correu para dentro de uma sala que estava aberta, e nessa sala havia 4 crianças, e foi nessa sala que ele entrou. Então ele atingiu essa professora e conseguiu atingir as 4 crianças que estavam ali e essa outra auxiliar que estava nessa sala. E aí das 4 crianças ele matou 3 delas, além dessa professora e além dessa auxiliar que estava nessa sala. E a 4ª criança que estava ali na sala ele atingiu, mas não em cheio, e em princípio está estável a criança, ela foi transferida de helicóptero para Chapecó, está no hospital, e está bem, as crianças todas elas pequenininhas, né, menos de 2 anos. Depois disso, aí começou aquela gritaria e as professoras pedindo por socorro e tal, os vizinhos vieram imediatamente para tentar socorrê-las. Conseguiram fazer a contenção dele, ele tentou atentar contra a própria vida, fez um corte no pescoço dele, mas não conseguiu tirar a própria vida. Ele foi transferido agora para Chapecó, no hospital regional, e tá estável, né? Vamos ver se ele vai sobreviver. Em ele sobrevivendo, eu já avisei os policiais que assim que for possível eu quero conversar com ele, para ver se ele me conta aí o que foi que aconteceu, a versão dele e tal. Meu Deus. É verdade. Doutor Jerônimo Marçal, muito obrigado, viu, pela entrevista. Que Deus o abençoe nessa difícil investigação, que o senhor consiga esclarecer todos esses pontos obscuros. Um grande abraço ao senhor, tá bom, doutor? Obrigada pelo seu tempo, doutor. Valeu, obrigado, bom trabalho.